Esse artigo fala sobre o alongamento de peitoral antes do supino, ou seja, se prejudicaria apenas o músculo alongado. Bom, é um assunto que não é muito novo, não é muito desconhecido, muito pelo contrário. De uma maneira geral, os profissionais de educação física têm um bom entendimento sobre esse assunto, mas esse artigo que eu estou trazendo aqui, ele tem um plus. É um artigo simples, é um artigo bem simplificado, mas é bem bacana, vale a pena entender um pouco melhor sobre as questões contidas nesse artigo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Baladan e esse é mais um vídeo aqui pelo meu canal da HiFit. Para você que me acompanha, estudante e educador físico, você que curte a HiFit nas redes sociais, antes de eu começar a apresentar o artigo nesse vídeo, dá um joinha aqui, dá uma curtida nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo. Não esquece também de compartilhar com algum amigo que você ache que possa ter aí benefício tendo aí essa informação. De uma maneira geral, a literatura mostra muito claramente aí que o alongamento estático, passivo estático, ele afeta negativamente o músculo alongado antes de uma sessão de treinamento de força, diminui-se o desempenho. Aqui embaixo tem um quadro com alguns exemplos de exercícios de alongamento para o peitoral e o exercício número 4 foi o exercício escolhido nessa evidência. Então a evidência que eu estou trazendo aqui é uma evidência que foi publicada em 2017, nada mais, nada menos do que o professor doutor Paulo Henrique Marchetti, um grande pesquisador, um grande amigo também, um grande professor que está sempre aí me ensinando muita coisa, ele como autor principal aí. Nesse artigo também existem outros grandes autores, o Willy Gomes, que é um grande amigo meu lá de São Paulo, o Josinaldo da Silva, que nada mais, nada menos, é o autor principal do artigo mais contundente sobre agachamento, mostrando que a ativação de glúteo é pífia. Tem o Henrique Soares também, e nada mais, nada menos aí também como orientador, o David Ben. Então, assim, todo mundo de uma maneira geral, quem trabalha com a parte prática, tem o conhecimento e o entendimento que realmente está careca de saber que o alongamento passivo, o alongamento estático, ele afeta negativamente a performance do músculo alongado antes de uma sessão de força. O que esse artigo aqui vem mostrar de novo, de interessante, é que será que alongando um músculo que vai sofrer tensão no exercício supino, no caso peitoral, será que o músculo tríceps braquial, que também é utilizado no supino, será que ele vai sofrer influência? Olha que coisa interessante, porque de uma maneira geral na parte prática, e eu continuo trabalhando na prática, o que ocorre é o seguinte, bom, eu sei que alongamento estático prejudica o desempenho, perfeito? Tudo bem. Então eu posso alongar outros músculos que eu não vou ativar durante o exercício, que não vai ter problema nenhum, perfeito. Só que o contrário, como é que funcionaria isso? Ou seja, durante o exercício supino, nós temos aí ações musculares similares de peitoral, deltóide anterior e tríceps. Mas o que esse estudo fez? Vamos alongar só o peitoral e ver a ativação do peitoral durante um movimento isométrico do exercício supino. E vamos também ver a ativação do tríceps, que não foi alongado. Será que o tríceps vai sofrer influência negativa do alongamento para o peitoral? Teoricamente, de uma maneira assim, simplória de pensamento, não vai sofrer perda de desempenho, queda de ativação, porque ele não foi alongado, então ele não sofreu a influência do alongamento estático. E é essa questão aí que esse artigo levanta nesse primeiro recorte aqui, como tradicionalmente eu sempre faço, se questionando se o tríceps vai sofrer a influência negativa do alongamento estático do músculo peitoral na hora de executar o supino. Então é bastante interessante, um artigo simples, mas
o tema em questão vale muito a pena para a gente poder elucidar um pouquinho mais. Eu, na minha parte prática, vejo muita gente, eu posso alongar esse músculo porque eu não vou fazer nenhum exercício de força, mas e o contrário? Será que durante um exercício multiarticular, se eu alongar um músculo apenas, será que outros músculos que também contribuem com o movimento, eles vão sofrer influência negativa do alongamento estático? Então vamos seguir aí, vamos ver aqui de uma maneira bem simples, é um artigo rápido, eu procurei resumir ao máximo para você que está aí do outro lado ficar mais fácil, né, de entender. Bom, primeiramente esse recorte aqui, a gente precisa fundamentar, e o artigo fundamenta com diversas evidências, que a ativação durante o exercício supino, ela é oriunda dos músculos peitoral, deltóide anterior e tríceps braquial. E eles contribuem de forma similar, tá, com níveis aí de intensidade. A literatura mostra isso está aí já batido. Bom, então, aqui embaixo, o objetivo do presente estudo foi investigar aí o efeito, né, de um alongamento estático prolongado no músculo peitoral maior, né, e a sua ativação aí sinergista juntamente com o tríceps braquial durante uma ação de supino reto isométrico. Foi exatamente o que eu acabei de explicar. Vamos lá fazer o supino reto, mas vamos alongar só o peitoral. Vamos ver a ativação do peitoral e vamos ver a ativação do tríceps, que também contribui para esse exercício multiarticular. Será que tem influência? Então, olha só, materiais e métodos, foram 14 homens jovens, saudáveis, treinados em força, eles foram recrutados aí para participar desse presente estudo, eles tinham aí pelo menos aí 4 anos de experiência com o exercício supino, dentro aí do treinamento de força, não tinham aí histórico de cirurgia, de lesão ou qualquer tipo de sintoma de resíduo de dor na parte de membros superiores, né, em qualquer articulação no último ano. Bom, os sujeitos aí eles foram selecionados e todos os sujeitos eles tinham o lado dominante como o lado direito, e isso foi identificado através da escrita. Bom, os sujeitos realizaram aí um aquecimento de 5 minutos em bike, com carga leve, sem carga praticamente, a 70 rotações por minuto, e fizeram uma sessão de familiarização no exercício com 5 contrações isométricas submáximas, tá? No supino reto, com 30 segundos aí de recuperação entre essas tentativas. Após esse aquecimento e essa familiarização, os sujeitos ficaram lá na posição supina, né? E eles pegaram lá a barra do supino 2 vezes a distância do acrômio deles. Então eles pegaram uma pegada bem aberta e eles fizeram lá um movimento onde a articulação do cotovelo deles ficasse a 90 graus, para gerar um torque muito interessante nessa articulação. Além disso, durante esse teste, essa posição da pegada do supino, eles também fizeram lá o movimento de abdução da articulação do ombro, também para que eles alcançassem aí um ângulo ótimo para poder fazerem lá a contração isométrica. Bom, eles realizaram 3 tentativas de 5 segundos de contrações isométricas aí contra o supino, né, no Smith, ou seja, contra a resistência. O movimento foi isométrico no ângulo de 90 graus da articulação de cotovelo e da articulação também glenomeral, antes e depois de realizarem o protocolo de alongamento. Ou seja, então o que eles faziam? Eles alongavam, exerciam a tensão no supino e depois testavam novamente. Tudo bem? Bom, eles realizaram aqui o exercício, a contração isométrica, na sua capacidade máxima ou muito próxima da máxima. Isso foi baseado aí pela percepção subjetiva de esforço, que ficou entre 9 e 10. Então eles realmente fizeram bastante força nesse movimento isométrico. Seguindo aqui, as mensurações aí de amplitude de movimento durante o alongamento passivo, né? Eles adotaram lá a posição supina, com os joelhos flexionados, a lombar
apoiada no banco, e eles utilizaram um flexímetro, né, que foi colocado lá no braço dominante, que foi o braço direito, sobre a articulação do cotovelo, e as mãos foram colocadas juntas no ponto grau zero aí do flexímetro, para poder medir aí o grau de amplitude. Então, cada sujeito realizou lá 3 tentativas de alongamento passivo, para poder verificar a amplitude de movimento, com a articulação do ombro, com a abdução horizontal lá de ombro, né, a 90 graus, com aí um período de recuperação de 10 segundos entre as tentativas, antes e após o protocolo de alongamento. Para quê? Para ver se o alongamento melhoraria, pelo menos de forma aguda. Bom, como é que foi essa intervenção? O alongamento estático, né, o alongamento passivo. Os participantes ficaram sentados numa cadeira, com o tronco e a cintura apoiados por straps, cordas, para não deixar nenhum movimento brusco influenciar aí no movimento de alongamento. Então eles colocaram as mãos por trás da cabeça, né, e os braços acima da articulação do ombro, e aí um pesquisador, né, um dos pesquisadores foi lá e de forma passiva fez a retração da escápula, ou seja, o alongamento passivo, alongou os sujeitos da pesquisa para poder verificar o quê? A máxima amplitude durante o movimento de abdução horizontal, ou seja, este movimento for alongando com as mãos atrás da cabeça. Como eu falei anteriormente, a figura 4, lá no primeiro slide, é o tipo de alongamento que eles fizeram, só que eles fizeram sentados. Tudo bem? Olha o que aconteceu. Rapidamente com os resultados. O alongamento, ele melhorou de forma aguda, ou seja, aumentou aí, gerou uma variação positiva, melhorou de forma aguda, aproximadamente 5,5%. Agora olhem e observem aí o que é curioso. Ambos, tanto o peitoral, que sofreu o alongamento, e tanto o tríceps, tiveram, depois do protocolo de alongamento, a atividade eletromiográfica reduzida de forma significativa. Olha que coisa curiosa, a gente pode observar aqui nesse gráfico, antes do alongamento, o quadrinho preto é o peitoral, o quadrinho branco é o tríceps, e depois da intervenção do alongamento, ou seja, ocorre diminuição significativa da eletromiografia, ou seja, diminuição da ativação muscular após o alongamento estático, não só no músculo que foi alongado, o peitoral, mas também no músculo tríceps, mesmo sem ser alongado. Olha que coisa curiosa. Isso realmente chega a ser uma surpresa, porque teoricamente o que normalmente acontece você sofre influência negativa do músculo que é alongado antes de uma sessão de um treino de força, não de um músculo que não foi alterado o seu comprimento de repouso, ou seja, que não foi estirado, que não foi alongado antes de exercer tensão contra uma resistência. Então isso é bem curioso. E aí a gente seguindo aqui na discussão do artigo, que o grande corpo de evidências mostra que realmente o alongamento estático prolongado, ele resulta aí numa diminuição da ativação do músculo peitoral. No entanto, o mais importante achado desse estudo foi que esse tipo de alongamento também influenciou negativamente a ativação eletromiográfica do tríceps, mesmo sem o tríceps ser alongado. Então, assim, esse é o primeiro estudo que demonstrou que o alongamento estático ele afeta negativamente músculos que não foram alongados, mas que participam do movimento para executar tal exercício, que no caso aqui que nós estamos falando desse artigo foi o supino, conforme eu falei lá na frente. Supino, ação muscular, peitoral, deltóide anterior e tríceps. Quem sofreu influência do alongamento estático passivo? Peitoral. Mas o tríceps não acompanha no movimento? A diminuição da ativação do peitoral, que foi alongado, também gerou diminuição da ativação do tríceps. Para este estudo, com um movimento isométrico. Seguindo aqui a discussão, eles começam a levantar os questionamentos do porquê que isso aconteceu. Eles alegam que pode ocorrer aí diminuição da atividade muscular
em função da atividade do reflexo, e do reflexo miotático, ou seja, o OTG, como nós sabemos, aí ocorrendo aí o quê? Uma diminuição da excitabilidade do motoneurônio. Além disso, ocorre possivelmente aí inibição do córtico espinhal devido à diminuição aí do quê? Do drive neural, ou seja, da capacidade de enviar estímulo para a placa motora terminal no músculo. Especificamente não só no músculo que é alongado, mas também em músculos que não foram alongados. Está aqui escrito em amarelo essa última linha do primeiro bloco. Ocorre inibição reflexa, conforme eu falei. Além disso, perturbação a nível neural, gerando o quê? Uma falta de coordenação intermuscular, ou seja, dos músculos que participam nesse exercício. E aí ocorre o quê? A falta de produção do movimento sincrônico para realizar a técnica correta no exercício supino reto. Essas são uma das questões que eles levantam como hipótese do porquê que o tríceps, mesmo não sendo alongado, não sofrendo interferência do alongamento, não sendo alterado o seu comprimento, teve aí a ativação muscular prejudicada. Mas aqui ainda na frente, eles falam do fuso muscular, que pode aí contribuir também para que ocorra esse reflexo contrário, ou seja, de relaxamento, e que afete aí os músculos, no caso o tríceps, que não foram alongados, né? E aí os efeitos do alongamento estático, eles podem aí diminuir, reduzir o que? A frequência de ativação, ou seja, do estímulo neural para a placa motora terminal no músculo. E isso, obviamente, vai ocasionar diminuição do sinal EMG. Esse tipo de descarga, né, de frequência elétrica pode vir a contribuir em até aproximadamente 30% para a excitação do motoneurônio. E se isso é perdido pela inibição reflexa, né, pelo estímulo de relaxamento do OTG, obviamente ocorre o quê? Uma diminuição aí, da ativação EMG, que pode ser explicada por esse trecho aqui que os autores levantam como hipótese. Como conclusões aí dos autores, esse estudo aí sugere que o alongamento estático prolongado do peitoral pode impactar negativamente na ativação de outros músculos que não foram alongados, no caso, o tríceps braquial, em exercícios multiarticulares, ou seja, o tríceps participa do movimento. É um artigo que a gente precisa ter um pouco de atenção, tem suas limitações, eu não quis colocar aqui, o objetivo não era esse, perder tempo com isso, mas é importante entender que nem sempre somente o músculo que você alongar antes da execução de movimento, antes de um estímulo isométrico, que foi o que o estudo buscou investigar, vai ser esse único músculo que vai perder ativação, que vai ter a ativação diminuída. Nesse caso aqui, além do peitoral, o tríceps, que contribui para o movimento do supino, sofreu influência negativa. Em relação às considerações finais, eu coloquei aqui algum resumo, algumas questões de forma simples, que a literatura ela vem mostrando sim que o alongamento estático ele prejudica o desempenho. Isso não é novidade para ninguém ou para quase ninguém. Curiosamente, esse estudo apontou a diminuição na ativação EMG de músculos que não foram alongados, mas que igualmente participam, são utilizados durante o exercício supino reto, que no caso é o tríceps braquial, sofreu influência negativa. E isso fica como reflexão, o quê? Eu vejo muita gente alongando antes de começar o treinamento de musculação. Exemplo, vou treinar dorsais. E aí se pendura lá no espaldar, alonga lá o latíssimo do dorso. Se você for treinar o bíceps, pode ser que ocorra do mesmo jeito que ocorreu aqui com o tríceps, que não foi alongado. O peitoral foi alongado, foi executar aí uma ação isométrica. Quem sofreu influência? Peito e tríceps. Se alonga dorsal, vai gerar uma contração isométrica? Estou extrapolando, o estudo não mostrou isso, mas pode ser que venha a acontecer a mesma coisa com o dorsal e com o bíceps, o que aconteceu nesse estudo com o tríceps e com o peitoral.
que o tríceps não foi alongado e mesmo assim sofreu influência negativa do alongamento estático. Então está aqui embaixo para alongamento de outros músculos e que possam sofrer aí a mesma influência negativa. Eu dei o exemplo, por exemplo, de se realizar aí, por exemplo, uma puxada ou uma remada, em que você tem aí feito algum alongamento para o latíssimo do dorso, né, e depois vai utilizar e a ativação de bíceps, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui no tríceps. Bom, esses são todos os cursos que tem no site da HiFit. Você pode entrar lá, olhar com mais detalhe e você pode possivelmente se interessar por algum desses cursos. Então, entra lá no site da HiFit, www.hifit.com.br. Entra lá, dá uma olhada no conteúdo programático, porque tem muita informação bacana, muito curso que pode agregar aí na tua vida prática, você, professor de educação física, estudante e também personal trainer. Aos amigos tudo, aos inimigos a leitura. Não sou polêmico, sou autêntico, porém tolerante como Saraiva. Um forte abraço e até o próximo vídeo.